A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, bênção. Ô Jesus, pegou na furou aqui. Bênção. Abre comigo, meu irmão, minha irmã, em Romanos, capítulo 16. Romanos 16, verso 13. Romanos 16, 13. Gente, eu gosto desse texto. Você me desculpa, é que tem muito nome e às vezes fica estranho ler os nomes, porque os nomes são meio estranhos mesmo. Mas acompanhe comigo os nomes estranhos a partir do verso 3 e eu explico melhor depois o 13. Mas Romanos 16, 3 já é uma saudação final aqui do nosso autor, né? E Paulo, ele está saudando todo mundo, está dizendo: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Está aí uma boa pergunta para a escola dominical, hein? Qual foi o primeiro fruto de Paulo na província da Ásia? E aí você vai saber dizer que foi, quem foi? Epêneto. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um ósculo, com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Amém. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Senhor, porque muitas destas, Senhor, foram fundamentais para o Teu Evangelho. Obrigado porque os nomes deles certamente estão escritos no livro da vida e também servem para nós como testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez. Pai, nós queremos que essa Tua palavra ela seja bênção e profunda nas nossas vidas. Então, nos ajuda a ministrarmos aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós desejamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém. Irmão e irmã, muitas vezes a gente passa por textos como esse, e além do espanto, porque, dá licença, né? Isso aqui, se fosse um time de futebol, ia ser o horror de todo narrador, né? Mas, às vezes, a gente passa pelas pessoas e não percebe o quanto elas foram importantes na caminhada, o quanto elas marcaram a caminhada de muita gente. Hoje, para nós, é apenas um nome, mas é interessante que em muitos lugares no Novo Testamento, assim como na Bíblia toda, às vezes nem o nome você tem. Por exemplo, existem os bons exemplos e os exemplos ruins, né? Vou pegar apenas um. Aquele moço que os subtítulos das nossas Bíblias falam, o jovem rico. Qual era o nome dele? Alguém sabe?
Não tem. Então, mas é um exemplo de vida, do que não se deve fazer, mas não deixa de ser um exemplo. Querido, eu quero partilhar contigo sobre a importância de sermos testemunhas, exemplos vivos, folhetos vivos na caminhada. E é sobre isso que eu quero prosear um pouquinho com você, nesses poucos minutos que nós temos. Olhe para o texto, e aqui sim eu quero chamar a tua atenção para uma primeira coisa. Desde o versículo 3 até o versículo 15, o que Paulo cita são nomes. E eu quero trazer para você uma coisa, meu querido, minha querida. Evangelho, caminhada no Evangelho e testemunhar o Evangelho passa pela vida de pessoas, passa por nomes, passa por relacionamentos. E assim como o pessoal que está fazendo curso de missão aí, está aprendendo um pouquinho sobre missão, discipulado e tudo mais, a gente tem dito e batido bastante nessa tecla. Evangelho se faz, ele acontece na base dos relacionamentos. De modo que você é responsável por mim e eu sou responsável por você. Eu tenho um nome e você tem um nome. Muito provavelmente eu saiba o nome de todos e todas vocês que estejam aqui. Talvez alguns que estejam aqui não saibam o nome dos outros porque são novos na comunidade. Mas o natural é que numa comunidade como essa que nós estamos, todos e todas se conheçam. Gente, esse conhecer, ele forma uma espécie de tessitura que não deixa com que nós nos percamos. Irmão e irmã, quanto vale a presença de alguém que está aqui hoje, que tenha passado por esses 2 anos de pandemia, alguém que está aí do teu lado e está vivo? Gente, isso não tem preço. Quanto vale, por exemplo, aquela pessoa que tenha sido muito importante no Evangelho, ou na tua vida, na tua caminhada, e que agora que eu estou falando, você de repente está lembrando dela. Puxa vida, foi por conta dela que eu vim para o Evangelho. Ela tem um nome, talvez você nem tenha falado com ela há bastante tempo, mas essa pessoa, ela foi fundamental na tua caminhada. E aqui eu já puxo o gancho para uma segunda pessoa. Versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Querido, querida, eu não sei se você já parou para pensar quem é esse tal de Rufo, mas eu quero avivar a memória para você, abrindo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. Abra comigo, Marcos 15. Marcos 15, a partir do verso 21, o texto diz assim: E obrigaram, Marcos 15, 21. Obrigado, gente. E obrigaram um certo Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. É muito interessante que esse trecho, apenas esse trecho, já daria uma outra pregação. Eu poderia dizer para você algo mais ou menos assim: por que se envolver? Por que se envolver? E usando esse trecho pequeno desse certo Simão Cireneu, que aqui Simão é o nome, Cireneu é porque era um gentílico lá, vinha de Cirene. Ele vinha do campo e provavelmente, se Cirene era norte da África, ele não era branquinho como cada um de vocês, nem talvez moreninho como eu, ele talvez fosse azul Zulu mesmo, e tomara que depois o pessoal não dê dislike, nada, por favor, não é isso. Mas, gente, é bem provável que esse negro carregou a cruz, tenha sido impactado por aquela figura de Jesus e tenha testemunhado essa figura de Jesus para toda a sua família, de modo que esse testemunho ficou de tal forma entranhado naquela família que deixou legado nas gerações seguintes, a ponto de, no final da carta de Paulo aos Romanos, gente, muito tempo depois, muitos anos depois, ele tenha sido lembrado como
pelo filho dele, Rufo. Paulo lembra de Rufo, filho daquele Simão Cireneu. E aqui eu poderia perguntar, por que se envolver? Porque Cireneu, vindo do campo, ele não precisava nem estar ali, mas pegaram ele, meio que de assalto mesmo, e vai carregar a cruz. E como parênteses, eu podia dizer para você algo mais ou menos assim: irmão e irmã, carregar a cruz de Jesus, ou fazer parte do ministério de Jesus, caminhar no ministério de Jesus, caminhar no evangelho, fazer missão, isso tudo é feito no segundo tempo. Cada um de vocês tem o seu trabalho, a sua tarefa, os seus afazeres no dia a dia, e ali você pode fazer missão, pode, mas se você quiser fazer mais, como esse certo Simão Cireneu fez, vai ter que ser depois, porque ele estava vindo do campo, provavelmente ele estava muito cansado, mas ele carregou a cruz. Olhe para o texto, e aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa impressionante nesse texto que nós acabamos de ler, de Marcos, no capítulo 15. Esse certo Simão Cireneu podia até ser que não fosse um habitante de Jerusalém. Ele de repente poderia ser um peregrino judeu que tenha vindo das regiões de Cirene para a festa da Páscoa e lá tenha encontrado o Messias. Dessa maneira, nessas condições, nessas circunstâncias. Se essa hipótese está correta, é bem provável que esse certo Simão Cireneu caminhava com sua família dentro da fé e dentro daquilo que ele aprendeu na fé judaica, na Torá e tudo mais. Ou seja, era alguém que cumpria os ritos, os requisitos judaicos, ensinava os seus filhos, ensinava a sua parentela naquilo que deveria, no caminho que deve andar, como diz Provérbios, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, jamais não se desviará dele. Provavelmente esse certo Simão Cireneu era alguém que ensinava a sua família. E aqui eu chamo a tua atenção para um aspecto muito importante, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, você que tem de alguma maneira, vamos dizer assim, influência sobre alguém, não deixe de dar o seu testemunho. Não é simplesmente falando, mas simplesmente sendo alguém que de fato caminha naquilo que o Senhor ensinou a mim, a você, dentro daquilo que é a palavra dele, seja a sua palavra sim, sim, não, não, passar disso é o maligno, ensinando a pessoa, aquele teu parente, aquele teu afilhado, enfim, num caminho em que ele, olhando para você, ele confie no Jesus que você prega, porque ele vê que não são apenas palavras, mas é testemunho de vida. Na caserna, eu já falei isso aqui uma certa vez, e o pessoal de caserna sabe disso muito bem. Há um ditado que fala que as palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Gente, quando alguém próximo de nós vê em nós testemunho vivo desse Cristo que nós acreditamos, eles são capazes de correr atrás de nós, porque eles querem aquele Cristo. É tal qual aquela palavra lá em Atos que diz que aquela comunidade, aquela primeira comunidade, ela gozava de uma certa empatia do povo. E o Senhor, ele ia acrescentando dia após dia aqueles que deviam ser salvos. Aquele povo se achegava àquela igreja primitiva porque aquele pessoal devia ser simplesmente apaixonante. E apaixonante por quê? Porque relacionamentos, se conheciam, testemunhavam, viviam o que pregavam e pregavam o que viviam. Isso, gente, é fundamental na caminhada da fé. E esse certo Simão Cireneu, muito provavelmente, seguiu esse caminho.
Volte agora àquele texto de Romanos 16. E no versículo 13 diz: e igualmente a mãe dele, a mãe de Rufo, que também tem sido mãe para mim. Aqui Paulo não fala do certo Simão Cirineu, porque provavelmente, né, como os casamentos naquela época, os homens eram mais velhos, as mulheres muito mais novas, muito provavelmente aquele certo Simão já tinha falecido, mas a mãe dele ficou. A mãe de Rufo, a esposa dele, fica. E ela fica a ponto de impactar o evangelho, conhecer o grande apóstolo Paulo, e como diz o texto, ser por ele considerada como uma mãe. Gente, eu não sei se você que é mãe já parou para pensar em alguém que seja muito famoso, o cara mesmo, top das galáxias, Jedi modo Yoda, o cara dizer, olha, fulana é uma mãe para mim. Deve ser uma honra muito grande. Paulo é aquele que diz nesse texto que aquela mulher, ela era como uma mãe para ele. E o que talvez essa mulher tenha trazido de maternidade para a vida de Paulo? Eu fico pensando, gente, aí desculpa, Salamita, de novo vou falar de comida. Talvez fosse alguém que cozinhasse muito bem. Talvez fosse alguém que cuidasse muito bem. Cuidasse não somente das tarefas de casa, mas alguém que estivesse presente. Porque, irmãos e irmãs, eu fico imaginando a maternidade, eu não tenho útero e eu nunca pari. Mas você, que já viveu isso, já passou por isso, você sabe o que é essa coisa de útero, porque talvez eu possa, qualquer um de nós possa ter um ex-amigo, um ex-patrão, um ex-chefe, mas nós nunca teremos ex-mãe, ex-vó. Não tem isso, não tem. Porque uma vez vindo de você, vindo das tuas entranhas, ele sempre será o seu filho, ela sempre será a sua filha. E essa ligação que você tem com essa pessoa, com essa pessoinha, que começa a pessoinha e vai crescendo, e vai ficando um pessoão, né? Pessoão, não peçonhento, por favor. Ela vai ter uma relação contigo para o resto da tua vida. Você pode estar com os cabelos brancos, mas sempre vai ser aquela criança, você vai olhar para ele, para ela, e vai, nossa, eu troquei muita fralda. No tempo aí, o pessoal que é mais antigo, veio de roça, fala dos coeiros, né? Que aí o pessoal mais novo vai pensar, não é um palavrão, coeiro era um negócio que existia. Quem aqui usou coeiro? Olha só. Gente, você que está do outro lado aí, depois você dá um Google e descubra o que é coeiro, tá bom? Mas é a mãe, ou foi a mãe, que trocou muitos coeiros e lavou aqueles coeiros. E essa relação, ela permanece, ela perdura pelo resto das nossas existências. E mesmo quando alguns de nós que não temos mais mãe viva, né, a gente acaba elegendo uma mãe, 2 mães, 3 mães, e algumas mães acabam nos elegendo como filhos também. Isso é muito bom. E de novo o Salamita fala de comida, porque aí eu posso experimentar vários temperos. Gente, essa relação de mãe, muito provavelmente é essa relação que você encontra em Romanos, no capítulo 16, aqui, quando Paulo fala, igualmente mãe dele, mas que também tem sido mãe para mim. Essa mulher também, certamente, foi um testemunho vivo na vida, não somente de Rufo, mas da vida dos seus irmãos, da sua comunidade e na vida daquele grande apóstolo. Assim como eu comecei, irmãos e irmãs, e aqui eu quero já terminar, não é porque você é mãe e você tem esse título que você vai ser desmerecida. Ser mãe ou portar-se como uma mãe diz respeito a alguém que se compromete a ponto de se arriscar, porque uma gravidez sempre é um risco. Você pode
ter problemas, muitos problemas. Aí a moçada que é médico e tem o CRM, né, pode dar uma aula desse negócio para mim. Mas esse comprometer-se, ele faz com que você ganhe uma, sei lá, uma espécie de brevê, onde você vai conseguir alçar voos mais altos, porque você passou por aquele período, e você sabe o que é gestar. Por isso que quando falamos de sonhos, e sonhos, sejam eles aqui do aqui e agora, mas sonhos também espirituais e tudo mais, nós estamos falando de gente que sabe gestar coisas. E olha, gente, nesse sentido, todos e todas nós podemos ser uma espécie de pais e mães espirituais de muitos. De que maneira? Nos comprometendo em relacionamentos profundos, nos envolvendo com as pessoas a ponto de saber o nome delas, de onde ela veio, seja das abóboras ou não, de saber quais são os gostos dela, saber que ele gosta de batata frita, e se colocar 2, 3 ele vai comer, gosta de planilhas e tal, a gente sabe essas coisas. Cada pessoa sabe, e os relacionamentos mais profundos, eles vão produzir isso em nós. Gente, isso é muito gostoso. São esses relacionamentos que vão fazer a diferença na vida da igreja, e aqui eu me refiro especificamente à vida da igreja local. Na medida em que eu e você, nós nos comprometamos em sermos mães, por que não? E pais, e responsáveis pela vida de pessoas. Por fim, eu termino, irmãos e irmãs, dizendo o seguinte: o amor de Deus, se nós pudéssemos dizer, é um amor de mãe. Em que sentido? Não um amor paterno, porque olha, gente, desculpa, mas hoje a paternidade ela está meio embaixo aqui no nosso país. Paternidade, para quem é agente comunitário de saúde andando pelas ruelas aqui da cidade, sabe que a paternidade é uma paternidade meio qual a palavra que eu usaria? Meio rala, né? Meio rala. Mas a maternidade, essa não. Então, quando a gente fala, porque Deus é um Deus Pai, o amor de Deus, aí eu, peraí, mas meu pai me abandonou. Que raio de amor é esse? Mas aí, se eu disser que o amor de Deus é um amor de mãe, que não te abandona de jeito nenhum, aí, esse eu quero. Então, vamos começar a falar desse Deus que é pai, mas também é mãe, que é um amor de pai, mas é principalmente um amor de mãe, aquele amor gostoso, né? Pense em alguém gordo, que te dá um abraço cheiroso, gostoso, te dá aquele afago. Por que não uma mãe gorda que te dá aquele abraço gostoso? Porque o amor de Deus é bem isso aí, viu? É um amor de mãe. Eu quero, irmãos e irmãs, ter a presença desse Deus, que é mãe, na minha vida e na vida da igreja. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pelas mães que temos. Sejam elas, Senhor, mães de sangue, sejam elas mães espirituais, ou meramente mães de consideração, Senhor. Mães essas que se comprometem com a gente, caminham com a gente. Mães essas, Senhor, que sentam e choram com a gente. Pai, nos ajuda para que sejamos filhos, filhas, que enalteçam, Senhor, essa maternidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que respeitem a maternidade e que trabalhem por ela, Senhor. Assim, nós também te pedimos que aqui na igreja local nós tenhamos, Senhor, muitos filhos e filhas espirituais, e que sejamos mãe e mães de muitos e muitas na fé. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.